Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. E hoje temos um convidado especial, que é o Paulo Ribeiro de Castro, que é um coordenador do movimento Brasil Eficiente. E Brasil Eficiente é tudo que nós queremos hoje, né? Por isso, Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa, que eu acho que você vai dar uma contribuição importantíssima para, pelo menos, apresentar para os nossos amigos telespectadores o que a gente pode fazer para tornar realmente o Brasil eficiente. Luigi, agradeço o convite de estar aqui na Confederação Nacional de Serviços. É o segmento que compõe certamente mais de 50% do produto interno bruto no Brasil. Alguns já calculam mais de 60%, portanto, é um segmento que nem segmento ele é a maior parte do corpo econômico brasileiro e, portanto, deve interessar a toda essa imensa massa de pessoas, brasileiros e brasileiras, que participam do setor de serviços, conhecer as ideias do Movimento Brasil Eficiente, porque estamos numa crise muito profunda, mas temos saída se a gente tiver a serenidade e, ao mesmo tempo, a determinação de agir quando tivermos a possibilidade, o poder político, que hoje parece que há esse divórcio também, podemos tratar desse assunto entre a sociedade e o governo, e esse nosso querer coletivo tem que se expressar através de propostas práticas. O Movimento Brasil Eficiente, ele se justamente especializa em bolar saídas práticas que podem ser adotadas a qualquer momento por um Congresso Nacional que esteja sensível à retomada do crescimento brasileiro. Antes de falar sobre o futuro, eu queria falar um pouquinho sobre o passado. Porque há exatos 5 anos atrás, nós fizemos uma entrevista com você aqui no nosso programa Combate. Me lembro bem. Há 5 anos atrás, era o primeiro mandato da presidente Dilma, nós estávamos há alguns meses do primeiro mandato, e você nos falou que estava fazendo as propostas, colocando umas propostas para fazer uma simplificação tributária. Que com uma simplificação tributária, o Brasil ia ficar mais eficiente e nós íamos ter um desenvolvimento melhor com essa simplificação tributária e que a nossa presidente da República recém-eleita iria ter uma repercussão na sua aceitação pela população de acordo com o programa dando certo. E que você colocava que em 10 anos ficava perfeito, mas que depois de 5 anos já teria um resultado excepcional. 5 anos que se passaram. Os 5 anos se passaram. O que aconteceu? Nada. Muito pouco. Embora a gente tenha trabalhado bastante, Roberto, e mais de 260 mil brasileiros e brasileiras entraram na página do www.brasileficiente.org, que também pode ser chamado com www.assinabrasil.org.br, são duas alternativas, e nós temos essas quase 300 mil assinaturas de apoio, que para Brasil e assunto sério é muita coisa, inclusive o apoio da CNS, inclusive o apoio das principais confederações, da OAB, e essa proposta de simplificação ficou pronta ainda naquele ano de 2011, eu acho que você está se referindo ao 2011, início do primeiro mandato de Dilma, e logo a seguir, com a interveniência do vice-presidente Michel Temer, é bom que deixe claro que o vice-presidente sensível que era, como presidente da Câmara ainda, para a necessidade de uma reforma tributária, ele quase conseguiu fazer passar uma anterior
proposta que constava de um relatório onde o relator era o Germano Rigoto, depois governador do Rio Grande do Sul, e não conseguiram naquele momento. Temer, então, chamou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que era muito sensível para o tema, e nós conversamos por mais de 2 horas no gabinete do vice-presidente, entregamos a proposta e parecia que a coisa ia andar. Não satisfeitos com isso, o LID, do qual sou presidente do comitê gestor na área da economia, o LID de Economia, junto com a Fiesp, fizemos também uma outra reunião pública com mais de 400 empresários, a Confederação de Serviços, imagino, também estava lá, e nós entregamos de novo ao Guido Mantega. Curioso, eu digo isso já que estamos rememorando um pouco o passado, para dizer que essas coisas são assim mesmo. Enquanto não há a percepção de crise, enquanto não há uma percepção no Brasil, pelo menos acontece assim, de que estamos num movimento extremo, parece que não só o Congresso, mas principalmente o Poder Executivo fica com pouca vontade de tocar para frente projetos que são de mais envergadura. E acabam saindo, como acabou saindo o primeiro mandato do governo Dilma, por um atalho, que eram as desonerações pontuais. Isso parecia que dava resultado, pareceu que deu resultado, tirar a IPI disso e daquilo. A ideia até que não era ruim, desonerar a folha de pagamentos, foi uma excelente ideia, que na realidade era uma substituição para outro tipo de taxação, mas não compondo um conjunto organizado. E, portanto, nenhuma proposta vai dar certo enquanto não for adotado esse caminho que o Movimento Brasil Eficiente deu para a sua proposta, não por ser esta a nossa proposta, a correta, mas porque ela adota o encaminhamento conceitual de que nós precisamos de algo mais simples e, portanto, com menos categorias tributárias. Ou seja, qualquer coisa que a gente invente tem que ter menos sigla. Número 2, ela tem que ser universalista no sentido que eu não posso ficar escolhendo quem vai ser mais agraciado e quem vai pagar a conta. Não, todos nós vamos ser desonerados equitativamente ou todos nós vamos pagar a conta equitativamente. E número 3, nós não devemos prejudicar os entes da federação que estão, muitos deles, inclusive, meio quebrados. Portanto, é uma reforma que não pode ser, ao mesmo tempo, para beneficiar estados clientelistas ou para fazer a parte redistributiva para estados e municípios ou para os mais pobres. Não, ela é neutra. A primeira etapa é absolutamente neutra. Nenhum estado, nenhum município perde, a União Federal não pode perder. Ou seja, ela tem essa grande vantagem de ser uma proposta que, ao simplificar, ela automatiza numa matriz onde o que você recebia como estado ou município antes, no novo tipo de recolhimento mais simplificado, você recebe a mesma coisa ou a mesma proporção da mesma coisa. Isso é muito tranquilizador para prefeitos e governadores que a cada dia 30 tem que pagar uma folha de pagamento. Agora, uma vez que tenha rodado essa proposta simplificadora de reforma, 2 anos depois, com serenidade, pode-se discutir os ajustes que vão beneficiar os estados mais pobres, os segmentos e camadas mais pobres da população, e vamos partir para a parte distributiva, mas nunca confundindo essas duas etapas. Você acha que isso, nessa situação política que nós vivemos hoje, e na situação econômica, inclusive, que nós vivemos hoje, tem chance de ser implementada pelo governo? Eu acho que sim, não sei se por essa administração, eu vou ser muito franco aqui no programa Combate, porque eu acho que tenho essa intimidade, vamos dizer assim, com os muitos telespectadores que estão nos acompanhando. Eu acho que a presidente Dilma perdeu o pé da situação. Então, se nós formos argumentar se Dilma fará ou não fará, é melhor então interromper o programa, porque eu acho que ela não está conseguindo nem fazer as contenções orçamentárias mínimas que seriam exigidas na urgência urgentíssima do 2016, quanto mais uma reforma conceitual. Agora que já tem uma data, era para ser janeiro. Mas ela não fará nada. Agora, deixa eu dar uma boa notícia antes que a gente se desespere. Ano passado, muito pouca gente acompanhou isso,
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, alguns dizem com alguma pitada de maldade que foi até para espicaçar o presidente, mas eu acho que se foi isso, foi uma maneira maravilhosa de espicaçar o presidente, porque ele reinstituiu entre julho e agosto uma nova comissão especial de reforma tributária. E eu tive a ocasião de levar a contribuição do Movimento Brasil Eficiente para esta comissão. Quem não soube do trabalho da comissão especial está perdoado. A comissão especial, ela trabalhou no máximo durante 45 dias, ouviu rapidamente todo mundo que precisava ouvir. O que ela fez de especial? Ela juntou todas as contribuições anteriores, que não são poucas, nem eram pequenas, nem ruins, pelo contrário. A proposta Mabel, a proposta do próprio Guido Mantega de 2008, que o Mabel ajudou a relatar, antes a proposta do Germano Rigoto, mas foi ao Virgílio Guimarães também, que relatou uma proposta anterior, Mussa Demes, ou seja, fizeram um levantamento e fizeram o que se chama uma emenda aglutinativa global, e onde tivemos o privilégio de ver adotadas algumas das ideias que não estavam antes em nenhuma das outras propostas anteriores, como, por exemplo, a aglutinação de categorias tributárias para serem redistribuídas pela rede bancária, a arrecadação, às 5 horas da tarde de cada dia, diretamente para cada prefeito, governador, através de uma operadora nacional de distribuição de arrecadação. Vocês sabem que isso tudo já consta de um relatório completo, que apenas não foi votado, porque com o agravamento da crise entre a Câmara, e em particular entre o presidente da Câmara e a presidência da República, sustou-se o processo lá para meados de setembro. Mas então, notícia fabulosa para o Brasil. No dia que nós tivermos ambiente político, nós já temos uma proposta aglutinativa pronta para ser votada e razoavelmente consensada, relatada pelo deputado André Moura, que fez um belo trabalho com a sua equipe de consultores. Ninguém sabe disso, mas a proposta está lá. Ela é uma proposta simplesmente sensacional. Acho que a Confederação de Serviços adotaria e endossaria, de forma que isso mostra que o Brasil tem solução. Nessa proposta da comissão, a gente apresentou a nossa proposta, que é a desoneração de folha de pagamento para todos, não especificamente, com a qual concordamos integralmente. Não especificamente para grupos de A, B ou C ou privilegiados que tiveram essa possibilidade de desonerar a folha. Nossa proposta é uma proposta, como no âmbito geral para todos, onde criamos uma contribuição sobre alimentação financeira para a Previdência especificamente, e não criar uma nova CPMF que parece que o governo está querendo criar agora. O seu conceito é diferente, é o conceito é uma que substituição, a sociedade contribui. Isso Está na Constituição de 88. Exatamente, o artigo 195 da Constituição diz que a Previdência tem que ser paga por todos os brasileiros. Então, essa faz parte da nossa proposta. E com isso nós não teríamos ônus para o Tesouro, mas simplesmente nos substituiríamos 20% do INSS sobre folha por uma contribuição específica sobre alimentação financeira, onde todos pagariam. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa do Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Mais empregos e menos impostos. Esse é o nosso lema, e hoje, para discutir esse assunto, temos o prazer de ter convidado o Marcos Lisboa, que já esteve no governo, já esteve traçando políticas econômicas e hoje está no INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisas aqui de São Paulo. Muito obrigado por ter vindo, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é meu. Dentro dessa linha, Marcos, nós temos uma proposta, a Confederação tem brigado já há quase mais de 10 anos com uma proposta de desoneração do trabalho, que é a desoneração da folha de pagamento. E a nossa proposta não é uma proposta que foi apresentada agora pelo governo, mas sim uma proposta genérica para toda a sociedade, né? Para todos os setores, indústria, comércio, agricultura, e serviços principalmente, de criar uma substituição tributária. Vezes os 20% do INSS sobre a folha de pagamento, nós queremos uma contribuição sobre alimentação financeira, uma alíquota por volta de 0,80, 0,85. Nós conseguimos arrecadar, pelos cálculos que a gente fez, um estudo feito inclusive pela Getúlio Vargas, arrecadaríamos a mesma coisa que hoje está sendo arrecadado sobre folha de pagamento. E não criaríamos nichos de proteção. Como é que você vê essa solução que o governo teve
de criar proteção, e agora vai ser, o projeto foi definitivo, né, uma medida provisória definitiva, dando permanência para algumas isenções sobre folha de pagamento, né, para alguns setores apenas, em detrimento de outros setores. Eu acho que para a produtividade da economia, para o crescimento, é muito ruim, né? Cada distorção que você cria na economia, você afeta a produtividade, você distorce as decisões privadas, você piora as nossas perspectivas de longo prazo, né? Eu sou a favor da exoneração na folha, aliás, lá, uma vida passada, participei de uma proposta de exoneração na folha, mas horizontal. Quer dizer, desonerar, que é a nossa proposta. Desonerar o primeiro salário mínimo de todo trabalhador. Se ganha 10 salários mínimos, se ganha 20, se ganha 30, o seu primeiro salário mínimo, sobre ela incidirá uma contribuição menor, né? E não a escolha de vencedores, a distorção, que, mais uma vez, aumenta a complexidade. E a complexidade, ela piora o ambiente de negócio. Ela não apenas torna mais difícil a vida das empresas. O meu produto A paga tanto imposto, o meu produto B paga tanto. Isso aqui eu posso reduzir do imposto, aquilo eu não posso. Como ela gera não apenas uma complexidade, e muitos recursos da sociedade são alocados a se mover no meio dessa teia complexa que é o sistema tributário brasileiro, que é dos mais complexos que eu conheço, se não o mais complexo, como ela gera muita insegurança sobre as regras do jogo. O Brasil é um país que se caracteriza por um contencioso tributário que é impensável em outros países. É muito difícil você chegar em algum outro lugar e explicar que metade do EBITDA, do resultado de um negócio, né, corresponde é equivalente ao valor do contencioso tributário, né? Números absolutamente alarmantes de contencioso tributário brasileiro. Então isso significa risco para o gestor do negócio. Como justificar para o investidor estrangeiro que há uma dúvida sobre se a empresa deve ou não deve alguns bilhões de reais, como ocorre, infelizmente, com frequência cada vez maior, né? E não é por má fé, é porque, de fato, a legislação é complexa, ela é confusa, ela é ambígua. Eu acho que uma agenda importante hoje no Brasil é uma agenda de justiça econômica e simplificação. Regras simples para os impostos, transparentes. Todo mundo que é parecido tem que pagar o mesmo imposto. Não é possível que se eu me movo como, se eu sou uma pessoa, o microempreendedor é um imposto, se eu sou uma pessoa física é outro imposto, se eu sou uma PJ é outro imposto, e essa imensa complexidade que piora a vida de todos nós. Você contra, então, por exemplo, essa discriminação que foi feita nessa lei? Eu acho que é isso. Só privilegiou 50 setores e os outros setores? Como é que você vê? Por que eu não fui privilegiado numa desoneração enquanto outros foram? Você não acha isso que juridicamente é inconstitucional? Bom, eu não sou advogado, aí acho que é bom consultar o advogado. Eu acho que essa é a natureza do Brasil, isso que eu falo da meia entrada, né? Quer dizer, toda vez que você privilegiar alguém, você vai piorar a vida de outro. O privilégio nunca vem de graça. Alguém está sempre pagando a conta, como alguém está sempre pagando a conta da meia entrada. É muito mais saudável para o país ter regras uniformes, transparentes e claras. Quando quiser ter algum tipo de tratamento preferencial, e eventualmente faz sentido uma política de proteção setorial, quer desenvolver, por exemplo, vou dar um exemplo de muito sucesso, o agronegócio. A importância que a política pública teve no agronegócio, né, com a Embrapa, com a Exalc, adaptando os grãos que vinham de clima temperado para o cerrado brasileiro, com esse sucesso fantástico. Boa política pública. Põe o dinheiro no orçamento, diz quanto quer obter de resultado, quanto espera de resultado, cria compromissos de contrapartida verificáveis e depois de um certo tempo, conforme combinado, acaba com a política. Os economistas dizem, é muito fácil você introduzir proteção, é muito difícil retirar. Porque na hora que você põe uma proteção para o setor, você cria um grupo de interesse. Alguém depende daquela proteção. Na hora que vai retirar, o grupo beneficiado se opõe. E a sociedade que paga a conta, mas essa conta difusa, espalhada, não percebe a conta que paga. Você disse que não é jurista, então não sabe se é inconstitucional. Então eu te pergunto uma pergunta econômica, já que você foi do governo. O governo tem dinheiro suficiente para bancar esses quase 30 bilhões de que vão ser desonerados setores? Luigi, essa é a pergunta que, infelizmente, com a perda de transparência nos últimos anos, não sabemos o tamanho da conta. Não apenas essas concessões de benefícios e privilégios, de forma descentralizada e a miúde e a roldão têm sido concedidos, como o total dos recursos públicos que no fim são os nossos dias de trabalho comprometidos em pagar essa conta, nós não sabemos, né? O último exemplo é o PSI. Né?
É um programa de subsídios concedidos pelo Tesouro para que o BNDES possa oferecer taxas menores ainda de juros para algumas empresas e setores. O BNDES reconhece o dinheiro hoje, concede crédito hoje. O Tesouro diz que vai pagar daqui a 2 anos se tiver dinheiro em caixa. Eu não entendo muito como é que funciona esse processo. Um gasta hoje e o outro diz que paga daqui a 2 anos, né? O que ele gastou hoje, né? Se tiver dinheiro em caixa. E qual é o valor ali? Não sei. Qual é o total envolvido de recursos? Não sabemos. Essas renegociações de dívidas estaduais com aval do Tesouro e juros a menores, o período de carência. Quer dizer, o Estado tinha uma dívida, renegociou com aval da União e teve 2, 3 anos sem ter que pagar a dívida para retomar a pagar em 2, 3 anos. Nesse período, os gastos correntes aumentaram. E daqui a 2, 3 anos, quando voltar a ter que pagar a dívida, como é que vai ser? Vai ter dinheiro? Alguns estados venderam recebíveis, por exemplo, de petróleo, né? Quer dizer, gastou hoje a renda de amanhã, né? Bons economistas que fazem contas sobre analisam as contas fiscais dizem que o nosso primário hoje está próximo de zero, né? Bem próximo de zero. Para equilibrar a dívida líquida sobre o PIB, precisaria de um primário de 3,5%. Quer dizer, então, você acha que o governo está jogando essa responsabilidade para mais tarde? Estamos certamente jogando. Estão adiando os problemas. Temos aí um período que não sabemos o quanto será difícil para frente. E o resultado disso é esse paradoxo na nossa economia. Nós estamos hoje em uma economia que cresce pouco. Esse ano está aí na faixa de 1%, né? Vai ser o 4º ano aí que vamos ter crescimento medíocre, né? E com inflação elevada. Quer dizer, é uma inflação que está aí passando do teto da meta. Agora, o governo tem a sua responsabilidade, evidentemente, mas o setor privado, que vai lá sempre fazer pedidos para o governo, e o governo, nesses últimos tempos, tem atendido alguns setores privados, como você estava comentando no começo da entrevista, que também estão lá fazendo essas demandas, e essas demandas foram atendidas. Então, tem setores que não podem se queixar de que não foram atendidos. Você acha que eles agiram corretamente, se defendendo só entre os seus interesses particulares daquele setor em detrimento de uma economia mais abrangente, uma solução para o Brasil? Olha, Luigi, eu acho... primeiro, você pegou um ponto importante, que essa agenda não foi uma agenda só do governo, né? Essa foi uma agenda que muitas lideranças empresariais defenderam enfaticamente nos anos. Fecha a economia, protege os setores, crédito subsidiado, reduz o esforço fiscal, tenta reduzir os juros o máximo que der na marra, reduz preços de alguns insumos como tarifa ao setor elétrico. E o governo seguiu essa agenda. O governo seguiu exatamente essa agenda. E ele atendeu e deu desoneração. Infelizmente, a agenda deu errado. Eu já vi na imprensa algumas vezes críticas que o governo é insensível ao setor privado. Eu acho essa crítica injusta. Talvez o erro do governo ter sido sensível em demasia aos grupos de interesse, né? Essa agenda míope, a agenda A miopia que você está falando é do governo ou dos empresários? Dos dois. Quer dizer, eu acho que há uma ideologia por parte do governo de que o retorno ao nacional desenvolvimentismo, o retorno a algo mais próximo, segundo o PND, seria saudável para o país. Se você der estímulo para demanda, consumo e investimento e protege a indústria local, o Brasil ia crescer. Má notícia, o resultado foi a piora da produtividade e a piora do crescimento. E uma conta fiscal grande você paga nos próximos anos. Aliás, o CAGED, só para interromper, o CAGED hoje demonstra isso. O setor que menos teve emprego em julho foi o setor industrial, que teve maiores benefícios. Você quer dizer, felizmente, durante boa parte da década de 2000, no começo desta década, nós tínhamos o setor de serviços ainda dinâmico, empregando muita gente. Infelizmente, a piora da economia, que começou muito da indústria, da infraestrutura, ela foi contaminando progressivamente os demais setores. E hoje está chegando também ao setor de serviços. E como o setor de serviços é o maior empregador do país, o emprego está começando a sentir. Defasado em relação à indústria, mas está começando a sentir, e que piora as perspectivas para os próximos
nos próximos anos. O único setor que ainda empregou positivamente foi o serviço Foi. esse mês de junho. Agora, infelizmente, cada vez menos, né? Foi um número bastante ruim do CAGED que saiu, mas porque é muito difícil fazer previsões com base em dados de alta frequência. Mas 60% menos do que o ano passado. agora, a tendência realmente é uma tendência muito negativa. De uma economia estagnada, com dificuldades para crescer, e tudo isso, essa baixa produtividade gera a sensação, o Brasil é um país caro. Tudo é caro, tudo é difícil, porque as diversas meias entradas, a complexidade do sistema, é caro importar, é caro construir um prédio, é caro fazer uma estrada, é caro construir uma fábrica, é caro trabalhar e produzir no Brasil. E gastar também. E gastar também. Né? E isso acaba tornando o Brasil mais pobre do que ele poderia ser. Isso retira parte do nosso potencial. O Brasil é um país com tantas oportunidades, né? E um dado adicional, a dificuldade que nós temos também de ter mecanismos que permitam a boa resolução do conflito. Com todos, o debate transparente, aberto, né, em que todos participam e você negocia da matriz do setor elétrico, a logística. Essa nossa dificuldade se traduz nesse elevado custo da infraestrutura, que aí prejudica também a todos os setores da economia. Marcos, muito obrigado pela sua entrevista. Luigi, muito obrigado a você, telespectador, e nós estaremos na próxima semana, neste mesmo horário, com o programa Combate. Boa noite e obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.